A Lei Maria da Penha, eu costumo dizer que é um marco importantíssimo na luta contra a violência contra a mulher. Eu trabalho com esse tema há 9 anos e eu posso dizer que o meu trabalho é dividido em antes da Lei Maria da Penha e um momento depois da Lei Maria da Penha. Antes, quando eu atendia uma mulher, eu me angustiava muito porque eu não tinha muito o que fazer por essa mulher. Eu atendia, sabia que o processo criminal fatalmente ia ser dirigido a um juizado especial criminal, onde as coisas fatalmente terminariam numa audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação normalmente era realizada por conciliadores, não era por um juiz togado, não tinha a presença de um promotor público, na maioria das vezes também não tinha a presença do defensor público, nem que quisesse, porque em cada juizado são realizadas 10 audiências ao mesmo tempo, então nem que o defensor quisesse atender aquela pessoa poderia, porque ele não pode estar em 10 lugares ao mesmo tempo, né? Então a estrutura formada não é para que essas pessoas estejam presentes. Na verdade, os conciliadores é que resolviam tudo. E nessas conciliações as situações eram extremamente graves, porque essas pessoas não tinham a formação adequada, então faziam o pré-julgamento das vítimas, das mulheres, questionavam as mulheres sobre qual o interesse dela em manter um processo contra o seu agressor, né, como se a mulher precisasse dar essa resposta. O que você vai ganhar processando o seu marido ou o seu ex-marido? Né? E as mulheres acabavam se sentindo forçadas a aceitar a conciliação ou a desistir do processo. E não eram orientadas, né? Não tinha uma presença do defensor, que em regra era conciliador e as partes. Então, em termos criminais, quando não havia possibilidade de acordo, o máximo que acontecia é este mesmo conciliador oferecer, em nome do Ministério Público, que teria se manifestado por escrito, oferecer que o agressor pagasse uma cesta básica. Então, essa mulher que minutos antes havia acabado de dizer que não queria acordo, que queria que o processo continuasse, porque ela achava que o seu agressor tinha que ser responsabilizado por aquele ato, ela via 2 minutos depois aquele homem ser dispensado com o pagamento de uma simples cesta básica, sem entender. E ambos, na verdade, sem entender o que significava aquilo. E essa mulher ficava muito frustrada, se sentia realmente muito frustrada e o seu agressor se sentia fortalecido, porque afinal de contas não faz mal a ninguém fazer uma caridade forçada, que era isso, uma cesta básica para um asilo, uma cesta básica para uma escola, né? Muitas vezes essa cesta básica quem pagava era a própria mulher, porque saía dali, né, o agressor dizia, olha, vai lá, você está de palhaçada, quem vai pagar é você. E as coisas continuavam assim. Por outro lado, eu precisava entrar nas varas de família com os processos de alimentos, de guarda, de divórcio, partilha de bens, de modo que essa necessidade que a mulher tinha de imediato, de alguma medida, ficava impossibilitada, porque todas essas ações têm um trâmite mais demorado. Então, o que houve com a Lei Maria da Penha? Primeiro, a Lei Maria da Penha trouxe na formação, né, na criação dos juizados de violência doméstica e familiar, ela reuniu, né, todos os processos de violência doméstica, mostrando à sociedade a gravidade da situação. Então, aquilo que ficava disperso, que era uma realidade
escondida e apagada, porque ficava dispersa, passou a ser uma realidade inegável. Hoje, o juizado de violência doméstica com o qual eu trabalho, que é o primeiro juizado de violência doméstica aqui da cidade do Rio de Janeiro,